Bom dia, irmãos. É bom estar aqui com vocês outra vez, para a gente adorar nosso Deus, não é? De forma pública, dizer a Ele que Ele é o nosso amado, Ele é o eterno, a quem nós de verdade veneramos, não é? Aquele que nós amamos com o mais profundo da nossa alma. E é muito bom, mesmo em meio a tantas dificuldades que o mundo vem enfrentando, não só o nosso país, não só o nosso estado ou nossa cidade, mas é muito bom estar com vocês, ver vocês ainda que um pouquinho, né, irmão Aminadab? Eu estava ali atrás conversando com o irmão Aminadab e a gente estava falando isso, como que a gente sente falta desse contato físico, né? Passando ali pela portaria, a Dai falou, que pena que a gente não pode dar um abraço, e é verdade, mas esse tempo vai voltar, porque Deus é bom e Ele sempre se lembra de nós. Então vamos mais uma vez começar um culto ao nosso Senhor, e eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus junto com vocês. Queria ler com vocês os Salmos 113. Se você está com a sua Bíblia aí, com o seu celular, você pode abrir lá para acompanhar essa leitura. Salmos 113, é um salmos bem pequenininho, só 9 versículos, e nós vamos lê-lo. Esse salmo nos lembrará do grande poder que o nosso Senhor tem. O salmo diz assim, versículo 1, aleluia. Você pode repetir isso comigo? Aleluia. Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Olha que lindo isso, pessoal. Quem é como o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se como príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é maior, inclusive, e claro, do que a Covid, não é? Nosso Deus é maior e Ele está nos céus e Ele se inclina também para os acontecimentos da terra. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele que nos abençoe, que renove o nosso ânimo, a nossa esperança. Vamos pedir a Deus que cure essas pessoas que estão precisando de cura nesse momento, como o pai do nosso irmão Farley, que está internado, como a irmã Janita, que está se recuperando, está nos últimos dias lá, ela, pela graça e misericórdia de Deus, ela pegou o Covid, mas está assintomática, graças a Deus, né? Vamos orar também pela irmã Jandira, a irmã Jandira, esposa do irmão José Olindo, que está internada para fazer alguns exames, o coração está fraquinho, está batendo fraquinho e precisa do cuidado, né? E talvez você está se lembrando de alguém aí que também está precisando de uma oração nesse sentido, está precisando de cura, não é? Está precisando de ânimo, talvez, pessoas que estejam desanimadas com todos esses acontecimentos, né? Está precisando de esperança. Então, talvez você esteja lembrando dessas pessoas. E se você está se lembrando, agora coloque essas pessoas diante de Deus em oração. Nós vamos fazer aqui 30 segundos de oração silenciosa. Você vai colocar diante de Deus essa necessidade que um amigo, um conhecido, um parente ou alguém que você ouviu falar está passando por esse momento. Então, ore aí. Vamos falar com o nosso Deus.
Amém. Amém. Agora, gostaria de convidar vocês para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Tanto por essas pessoas que nós acabamos de orar, porque Deus não está preso, não está limitado ao tempo, quanto aquelas pessoas que você está se lembrando que Deus já curou. Eu estou me lembrando aqui de pessoas que são muito amadas por mim, pela minha família, que estão no processo final de recuperação. Eu estou me lembrando do pastor Thomas Wade, que é um missionário norte-americano que trabalhou muitos anos aqui no Brasil, em especial aqui em Belo Horizonte. Eu estou me lembrando do pastor Francisco Mecenas, que já está em casa, recuperado. Também estou lembrando do irmão José Olindo, nosso irmão aqui da Betel, que há poucos dias atrás quase foi para o céu mais cedo, mas Deus não quis levá-lo. Eu falei ontem com ele, falei, que bom que Deus não quis te levar, porque eu ainda preciso do irmão. Né? E ele também estava com o coração fraquinho, colocou um marca-passo e agora está bem outra vez, graças a Deus, né? Pela ciência que Deus nos deu. Então, talvez você esteja lembrando de outras pessoas que foram curadas, que estão bem e que venceram essa situação. Nós temos aqui também a família do irmão Farley, né? Estou lembrando aqui que o pai dele ainda está internado, mas ele e os seus filhos, a Belinha, precisou ficar internada, mas está curada para a glória de Deus. Então, você talvez esteja lembrando dessas pessoas. Então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Vamos fazer mais 30 segundos aqui de oração silenciosa, agradecendo a Deus pelo que Ele já tem feito. Ô Pai, eu queria te agradecer pela tua bondade. A tua palavra diz, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, e é isso que nós fazemos, Pai, porque o Senhor é o único merecedor da nossa devoção. Nós te amamos. Muito obrigado, porque nós temos o Senhor, e o Senhor nos dá sentido, o Senhor nos dá segurança, o Senhor nos traz esperança. Nós depositamos nossa fé em Ti. Alguns fazem menção dos seus carros e cavalos, da sua força, do seu conhecimento, mas nós, porém, fazemos e faremos menção do nome do Senhor. Muito obrigado por estar entre nós. Aceite o nosso culto nessa manhã. Nós te amamos e dizemos aleluia. O Senhor reina no nome de Jesus. Amém. 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 Hoje é um dia especial que nós vamos receber aqui, estamos recebendo um casal de missionários que vai contar um pouco da história do que Deus está fazendo através da vida deles e o que Deus pretende fazer com o apoio da nossa igreja. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos ouvir. Nosso pastor Pedro continua de férias, e ele continua de férias, mas continua trabalhando também, né? Ontem mesmo ele já esteve aqui na igreja para demandar, impressionante. Pastor, as férias é diferente, né? Então ele manda um abraço. Ontem eu falei com ele, hoje de manhã ele já me mandou mensagem, está conosco em oração, então receba aí o abraço do nosso pastor, né? E nós temos alguns avisos, outros para essa semana, a Esther vai projetar ali, são avisos costumeiros, mas só para lembrar que nosso grupo de oração está se reunindo segunda, quartas e sexta, às 8 horas da noite, aí sob os cuidados da irmã Vilma, né, Vilma? Vilma é aquela simpatia que está ali, ó, de vermelho. Faz um oi assim, Vilma, para o pessoal saber. Se você não está inscrito no grupo e gostaria de receber, participar desse tempo de oração, procura a Vilma, tá certo? Ou manda um e-mail para a gente, você que está nos assistindo aí, nós vamos te mandar o link para você participar. Então, segunda,
quarta e sexta, às 8 horas da noite, tá bem? Vocês estão vendo essa cesta aqui, graças a Deus pela sua vida, você que está podendo ofertar, nós temos sempre recebido alimentos e sempre temos também distribuído esses alimentos. Então, como o pastor Pedro já nos ensinou, né, trazer esses alimentos também é ofertar a Deus, tá certo? Então, dedique isso a Deus, se você puder, um alimento não perecível, produtos de higiene e limpeza, isso tem abençoado muitas pessoas. Muito obrigado, porque você está envolvido nisso. Aqui nós temos os aniversariantes da semana, nós já oramos pelo Paulinho, pela Maria do Carmo, pela Jennifer, e para essa próxima semana nós temos a Nívia e a Neiva, né? Então nós vamos orar por elas também, no momento que a gente estiver agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas que o pessoal do louvor, hoje é a Tissadê e a sua equipe. Não é isso, Tissadê? Então vamos louvar ao Senhor, vamos cantar cânticos de adoração. Bom dia, irmãos. Que felicidade, né? A gente poder estar aqui em comunidade para adorar o nosso Deus. Comunhão e adoração tem tudo a ver. É muito importante nós estarmos em comunhão com Deus, mas é muito importante também nós estarmos aqui em comunhão com nosso irmão para juntos lembrarmos e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Declararmos que grande é o Senhor. Você pode ficar de pé para louvar com a gente? Santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo.
morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mesmo tendo tanto poder para mover as montanhas, nosso Deus escolheu nos usar na obra missionária. Nós vamos louvá-lo agora com um cântico que diz: de todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. Mas o Senhor nos escolheu para expandir o reino dele. Nos escolheu para compartilhar a palavra dele, para sermos testemunhas dessa palavra. Enquanto louvamos a Deus com esse cântico, você tem também a oportunidade de adorar ao Senhor ofertando, depositando no gasofilácio a sua oferta. Hoje, como estamos com um domingo especial aí, com foco missionário, todas as ofertas depositadas que não forem de dízimo serão ofertadas para o trabalho missionário. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações,
porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para fazer parte dessa obra. Obrigada porque nós podemos dedicar ofertas e nossas vidas, nossos dons, nossos talentos. Tudo, Pai, tudo é do Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos lembrado disso. Muito obrigada, Pai, pelas pessoas que fizeram aniversário nessa semana. Muito obrigada por essas vidas, porque o Senhor tem cuidado. É mais um ano do teu cuidado sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Obrigada por isso. Obrigada pelas ofertas depositadas no gasofilácio. Obrigada pelas ofertas que são depositadas no banco. As pessoas que estão nos assistindo em casa, que depositam, que fazem suas transferências. Muito obrigada, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Nós sabemos, inclusive, que o nosso dinheiro não é nosso, é do Senhor. Mas obrigada porque o Senhor escolheu esse meio para tocar em nós, para nos envolver. Obrigada por isso. Muito obrigada pelo dia de hoje. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem assentar. Deixa eu convidar aqui, nós estamos recebendo um casal de missionários, de missões nacionais, nosso irmão Tiago e a Isabelle. Acertei? Muito bem. O irmão Tiago vai nos dar uma palavra, vai testemunhar, também vai apresentar a sua esposa, vai falar do trabalho que está fazendo. E, meu querido, fique à vontade, que Deus te use. E nós outros que fiquemos com a nossa mente e nosso coração aberto para ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar nessa manhã. Fique à vontade, você está em casa. Bom dia, queridos e queridas. Graça e paz seja com cada um de vocês. Vocês que também estão nos assistindo, que Deus seja com cada um de vocês. Irmãos, é um prazer para mim e para minha esposa estarmos aqui nessa manhã para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem realizado no campo missionário. Me chamo Tiago e sou missionário dos irmãos há quase 10 anos por missões nacionais e estamos atuando há 6 anos, há quase 7, na Cristolândia, em Betim. E a gente tem visto Deus fazer grandes coisas por meio desse trabalho, desse ministério, e tantas vidas sendo alcançadas por esse trabalho. Antes de eu falar um pouco mais a respeito do projeto Cristolândia, eu queria apresentar um pouco mais a minha família, né, visto que nesse ano que passou nós completamos 6 anos de casado, e nesses 6 anos Deus nos presenteou com 4 filhos por meio da adoção, e Deus nos deu essa herança e a gente é muito grato ao Senhor, sendo que a nossa caçulinha hoje é a Kathleen, de 11, e a nossa mais velha é a Nayara, de 18, que amanhã completará 19. Então é uma bênção do Senhor, um privilégio, e também uma grande responsabilidade a cuidar das vidas, essas vidas que Deus nos deu. Bom, pode passar, por gentileza. Falando então, eu quero ser objetivo naquilo que vim trazer para os irmãos. Eu queria compartilhar nessa manhã com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito na obra missionária. Os irmãos conhecem muito bem o projeto Cristolândia no Brasil inteiro, né? Esse ano agora ele vai completar 12 anos de existência, para a honra e glória do Senhor. E Deus tem nos permitido então realizar esse trabalho em Campos Mineiros. Eu estou desde o início da Cristolândia aqui no estado. Eu vi a Cristolândia em Belo Horizonte nascer, participei da sua criação. E dado o momento, fui designado a coordenar a unidade masculina em Betim. Isso em 2014. E foi um presente de Deus, porque eu,
almejava sim cuidar dessas vidas, né, trabalhar nesse segmento. E antes mesmo da existência da Cristolândia aqui no estado, eu já orava ao Senhor pedindo para que Ele nos oportunasse, né, nos desse essa oportunidade para servir essas vidas, né? Eu morava em Belo Horizonte, trabalhava num projeto chamado Madrugada do Carinho com Deus, saía na evangelização de pessoas em situação de rua e sempre chegava em casa com um sentimento, para onde essas pessoas que foram evangelizadas, para onde elas irão depois de aceitarem a mensagem do Evangelho? Eu ficava com aquele sentimento no meu coração de não conseguir ser efetivo, né, naquilo que a gente havia sido disposto a realizar. E então Deus nos deu essa oportunidade de trabalhar nesse ministério. E esse trabalho, ele tem nos permitido ver muitos milagres. Pode passar, por gentileza. É um trabalho que está sendo feito em Betim, como eu falei, há 6 anos. Nós estamos ali na casa que foi construída pela Associação Batista Central, a ABC, que é a Casa da Esperança, e aí logo eles passaram para Missões Nacionais executar o trabalho. Pode passar, que é essa casa aí que os irmãos estão vendo. Hoje ela está em reformas e adequações, né? Ela está muito melhor do que os irmãos estão vendo aí pelas fotos. Pode passar. E o nosso trabalho, ele consiste em não sermos exclusivamente uma comunidade terapêutica. Na verdade, a Cristolândia ela nunca teve a pretensão de ser uma comunidade terapêutica, onde o foco de uma comunidade terapêutica é trabalhar a dependência química em si. Nosso objetivo é sermos um projeto missionário. E nosso público, sim, é trabalhar essas pessoas que estão perdidas nas drogas, né, entregues essa vida, a esse submundo das drogas. E a maneira como a gente trabalha, o nosso programa de atuação dentro da Cristolândia é aquilo que os irmãos estão vendo, né? Oração, muita oração, pois nós cremos aquilo que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, não é verdade? A evangelização, a discipuladora, formação de liderança, capacitação profissional e toda a assistência social necessária. Esse é o trabalho que a gente tem realizado aí durante 6 anos. Pode passar. E esses 6 anos, como eu falei, Deus nos permitiu ver milagres acontecendo, vidas transformadas e muitas pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Eu queria destacar uma pessoa, pode dar um enter só? Que esse jovem aí, Rafael, um jovem que chegou para a gente com 20 anos na Cristolândia em 2018 e estava perdido, não só nas drogas, mas também na criminalidade. Ele é de uma região aqui de Belo Horizonte e o Rafael já fazia parte aí de uma organização criminosa onde ele chefiava uma quadrilha aqui em BH. E ele viu os seus comparsas sendo presos, alguns sendo assassinados, e aí ele correu para a Cristolândia, não com o objetivo de parar de usar droga, mas sim para fugir das consequências daquilo que ele havia semeado, né? E ali foi uma oportunidade, porque quando ele foi buscar ajuda, nós apresentamos para ele aquilo que pode transformar literalmente a vida do homem, que nós sabemos, nós conhecemos, pois experimentamos isso. Então esse jovem, pode passando, que estava totalmente perdido, totalmente desnorteado e era inclusive um agente de Satanás na destruição de outras vidas, pode passar. Ele conheceu a Cristo que transforma. E aí, se alguém está em Cristo, nova criatura é, não é verdade? E então, depois dessa transformação, a gente vê hoje o Rafael, pode passar, uma nova criatura, né? Uma pessoa transformada e regenerada por Cristo. E a gente viu o Rafael com essa mudança de mentalidade tão profunda que quando ele concluiu o período dele como aluno na Cristolândia, o Rafael ele se apresentou para ser um missionário radical na Cristolândia. Ele parafraseou aquilo que Pedro havia escrito nas suas cartas, né? Ele diz ele entender que foi chamado para anunciar as grandezas daquele que o tirou das trevas e o levou para a maravilhosa luz de Cristo.
E hoje o Rafael, ele faz, hoje não, né? Hoje ele já terminou. Ele fez parte até dezembro agora da 23ª turma do Radical Cristolândia, pode passar, e tornou-se então esse instrumento nas mãos de Deus para servir as pessoas, para ser usado pelas pessoas, para abençoar as vidas, né? Antes ele era um instrumento de Satanás para a destruição total dessas pessoas. Hoje ele tem sido um instrumento nas mãos do Senhor. Ele concluiu o radical dele e nós pensávamos que ele iria para casa, iria querer seguir a vida dele de maneira convencional, mas ele disse não. Ele vai concluir os estudos dele agora no início do primeiro semestre e apresentou-se como missionário em formação na Junta de Missões Nacionais. Então, o Rafael agora ele entra para uma nova etapa, um processo onde ele vai ser trabalhado e em breve será missionário dos irmãos, atuando com a gente, servindo ao Senhor de forma efetiva para a honra e para a glória de Deus. Amém? Essa foto, pode voltar por gentileza. Essa foto, ela dele com um bolo de aniversário, volta, avança por gentileza. Não, avançar. Não, para frente, por gentileza. É porque voltou demais? Isto. Essa foto foi a foto do aniversário dele agora em novembro, né? Uma coisa que ele falava que quando antes dele conhecer a Cristo, né, antes dele estar na Cristolândia, ele nunca teve comemoração de aniversário, nunca se preocupou com isso e nunca preocuparam também com isso na vida dele, né? E a gente sempre buscou resgatar grandes e pequenos valores da nossa vida. Então a gente sempre fez esse trabalho. Olha a alegria desse rapaz, desse jovem, né? E se a gente pega a foto do antes e agora vê o depois, você vê o quanto que Cristo muda, né? Tanto na aparência, principalmente no coração, no caráter. A mudança é completa. Pode passar. E aí os irmãos estão olhando aí, Cristolândia Betim feminina, né? Deus, durante esse ano de 2020, Deus nos surpreendeu de forma grandiosa, porque nós iniciamos o ano, como a gente sempre faz, com reuniões de planejamento, traçando as estratégias de avanço para que a gente possa atender e acolher o maior número de pessoas, o maior número de vidas, né? Não precisa ir muito longe, os irmãos moram numa região de uma incidência muito grande de dependência química, né, de criminalidade. A gente não precisa ir muito longe para a gente ver a necessidade batendo a porta. E a gente então planejou no início do ano passado estratégias para a gente poder acolher o maior número de pessoas na nossa unidade. A Cristolândia Betim, enquanto unidade masculina, tinha capacidade para acolhimento de 16 alunos, né, 16 homens. Mas a gente havia planejado fazer uma obra, executar uma obra, onde iríamos construir quase que um prédio em anexo daquela casa, com a capacidade de 40 pessoas. Então a gente ia ali transformar mais do que dobrar, né, a capacidade, a fim de que mais vidas pudessem ser alcançadas e acolhidas e assistidas ali pelo trabalho, pelo projeto. Mas veio a pandemia, né? A gente já via esses sinais acontecendo de que as coisas poderiam ficar ruins, mas talvez a gente não imaginava o quão ruim ficaria. E aí quando chega em março com a pandemia, a gente já tinha um projeto para ser executado, fizemos um orçamento que ficou em algo em torno de R$80 mil, uma obra para que a gente pudesse ampliar o nosso espaço. E aí quando chega a pandemia, a gente coloca isso na gaveta e vê os planos sendo adiados. Mas as pedras continuam clamando, as pessoas continuam necessitadas. E aí a gente viu um dado, não sei se os irmãos têm conhecimento, a pandemia fez agravar mais o quadro de pessoas dependentes químicos, né? Tanto inclusive no álcool, né? Diz que a indústria da cerveja ela teve um faturamento muito maior durante esse período da pandemia porque o consumo foi maior.
Então a gente vê então a necessidade de ajuda para essas pessoas. E aí a gente orando ao Senhor, pedindo direcionamento, porque no meio de uma crise financeira mundial, como é que você vai fazer investimentos, como é que você vai correr atrás de recursos, da onde vai vir esses recursos? E Deus então nos direcionou a uma estratégia que havia sido pensada antes, mas a gente entendia que não era o tempo do Senhor, que era a mudança de unidades. A Cristolândia em Minas Gerais, ela tem 4 unidades, sendo uma aqui em Belo Horizonte, coordenada pelo pastor Otílio, onde é feita a triagem, né, conhecida como missão. Nós temos uma unidade em Governador Valadares, que funcionava a unidade feminina até ano passado, e a gente tem, além da unidade masculina em Betim, nós temos também uma unidade masculina, que é a fase 2, na cidade de Muriaé. E aí então a gente fez uma troca das unidades. A unidade de Governador Valadares, que atendia mulheres, ela transformou-se em unidade masculina, porque lá é um prédio que nós temos, numa casa muito grande, com capacidade para exatamente 40 pessoas. E a demanda de mulheres é muito menor do que a demanda masculina. E a complexidade para se trabalhar com mulheres é muito maior do que a complexidade de se trabalhar com unidade masculina. E aí então a gente pensou nessa possibilidade de troca. Só que essa troca ela não poderia acontecer só mudando a geografia. É todo um sistema que precisa ser feito. Primeiro, eu estou há 6 anos coordenando a Cristolândia em Betim, junto com a minha esposa, só que a minha esposa não é contratada ainda. Ela é voluntária. Então, ela como voluntária, ela não tem as obrigações de um coordenador, de um gestor. E a Cristolândia feminina, ela exige que a coordenação seja, na maioria, de uma gestora, né? Eu posso sim estar lá como gestor, mais na figura pastoral, mas quem vai estar na linha de frente seria uma gestora, uma coordenadora. Então, houve a necessidade da contratação da minha esposa para que fosse transformado em unidade feminina. Os irmãos, como bons batistas que são, sabem muito bem como as nossas juntas funcionam. E graças a Deus que é assim, né? Eu falo que é um desafio que nos prova a fé. Todas as agências, tanto missões mundiais como missões nacionais e até a própria Convenção Batista Mineira, ela trabalha com a forma de sustento dos seus missionários por meio de parcerias, né, que são as adoções missionárias. E o que são as adoções missionárias? São as igrejas ou os membros de igrejas, de forma individual ou coletiva, escolhem um missionário para adotá-lo e participar de uma fatia do seu sustento. É um compromisso mensal, de forma que não vá pesar essas pessoas ou essa igreja, mas de maneira que vá contribuir com esse sustento. Então nós temos esse desafio, estávamos esperançosos porque durante a campanha de missões nacionais realizada no final deste ano, em missões nacionais, nós tínhamos o desafio de alcançar um valor de R$6.000 de contribuição realizada do meu sustento para que ela fosse contratada efetivamente. E nós conseguimos levantar um valor comprometido de R$12.000. E a gente pensou, pronto, agora sai a contratação. R$12.000 comprometido, precisa só da metade realizada. Só que quando chegou no final agora do mês de dezembro, não foi realizado. E aí a junta falou, olha, sem realização não há contratação. Só que nisso a gente já fez a mudança. Lá em Betim já é Cristolândia feminina, né? Desde novembro, né? Na verdade, efetivamente dezembro, né? É porque ela está comigo desde setembro lá, trabalhando no processo de mudança. E nossa primeira acolhida, né? A primeira mulher que foi acolhida foi agora em dezembro, dia 19 de dezembro. E nós já estamos fazendo trabalho como unidade feminina. Ela está lá trabalhando como coordenadora, como gestora, mas não é contratada. Olha que interessante. Algumas pessoas falam assim, não, eu se fosse você eu não ia. Aí eu queria que a gente pensasse em uma coisa. Eu vou falar para os irmãos que eu orei muito ao Senhor
para que eu pudesse compartilhar um texto que viesse a dizer exatamente aquilo que precisava ser dito nessa manhã. Porque, não sei se é do conhecimento dos irmãos, quando a gente faz promoção missionária, a gente já tem um texto, né, preparado, assim, que a gente compartilha com todas as igrejas. Mas eu não queria compartilhar esse texto que eu já tinha preparado. Então eu fiquei pedindo muita direção de Deus para que eu pudesse compartilhar algo que fosse falar exatamente da nossa realidade, desse desafio de hoje. E Deus trouxe ao meu coração um texto que encontra-se na palavra dele, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, finalzinho do livro, do Evangelho, né, do capítulo 9, verso de número 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 62. Amém? Lucas 9, verso de número 62. Diz assim o texto: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos, pedir que o Espírito Santo possa falar com você nesse momento, diante de tudo que já foi dito, os testemunhos, né? A vida, a trajetória nossa como servo e a trajetória dos irmãos como igreja. E que o Senhor possa falar ao seu coração assim como Ele tem falado ao meu neste momento. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por esse momento onde estamos cultuando ao Senhor. E é um privilégio poder servir ao Senhor de todas as maneiras, porque fomos privilegiados em ter Teu Filho amado nos servindo e agindo da melhor e da maior maneira possível, que foi entregando-se para a morte, a fim de que pudéssemos ter vida. Nesse momento, Deus, pedimos a Tua direção, que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que essa palavra agora lida possa encontrar lugar no nosso coração, para que a gente possa entender o Teu propósito nesse dia. Te louvo, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui com os meus irmãos, compartilhando os Teus feitos e aquilo que ainda o Senhor quer fazer. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto de Lucas 9, 62, ele está num contexto que a gente poderia começar a entendê-lo no verso 57. Na minha Bíblia aqui tem até um título dizendo: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E é um texto, irmãos, que eu vou dizer que é a marca do meu chamado. É a marca de quem entende o chamado de Cristo para servir. Há 10 anos atrás, Cristo me chamou para servir. Eu havia completado 3 anos de convertido. A minha igreja, eu sou membro da Igreja Batista das Alterosas, era pastoreado pelo pastor Roldão, hoje pelo pastor Gerson Perrucci. E a igreja que sou membro é uma igreja de pessoas mais velhas, mais experientes, né? Eu com meus 34, quase 35 anos de vida, eu chego à idade de pessoas que têm essa idade, esse ano, né? Esse tempo no Evangelho. Só para os irmãos terem uma noção, a idade média dos membros da minha igreja é de 57 anos. Então nós estamos falando de pessoas bem experimentadas. E para todos eles, eu sempre fui um novo na fé, um neófito, um recém-convertido, né? Meu primeiro ano, recém-convertido. Meu segundo ano, recém-convertido. Meu terceiro ano, recém-convertido. Eu acho que se eu for lá até hoje, eu vou ser um recém-convertido. E aí, antes isso me incomodava, hoje eu não tenho incômodo nenhum, porque o recém-convertido ele tem que aprender muito, então eu estou aprendendo demais. E eu gosto muito de estar com eles lá para aprender. E uma coisa que eu aprendi nesse período, logo quando eu entendi o meu chamado, minha vocação missionária, foi que Cristo não chama covardes. Cristo não chama pessoas
para recuar. O autor, a carta dos Hebreus, vai dizer que a fé que Cristo nos dá é uma fé tão suficiente que não nos faz jamais recuar em nenhum propósito. Eu fico pensando, quando eu me formei no curso de teologia, eu fiz a minha monografia foi exatamente um questionamento à fé das pessoas que diziam ter fé, a conversão genuína dessas pessoas. Porque eu vejo muitas pessoas que dizem ser convertidas, mas nos momentos de luta, nos momentos de tribulação, acabam recuando no exercício da sua fé e não vão adiante, não seguem no seu propósito. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas é natural ver muitas pessoas no meio de uma tribulação desistindo. O autor aos Hebreus fala que a gente não somos aqueles que desistem. E nós não somos aqueles que desistem, não é porque a gente é forte por nós mesmos. É porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O apóstolo Paulo nos ensina que quando somos fracos, é que nos tornamos fortes. Não é verdade? Porque a graça dele é o suficiente na nossa vida e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, a fé que ele nos dá é uma fé para pelejar, é uma fé para avançar. Principalmente, aí entra a cereja do bolo, principalmente quando a gente olha para o lado e vê os outros não pelejando. Principalmente. Porque é fácil, irmãos, quando a gente vai lá para fora e vê resistência daqueles que não creem em Cristo. Isso é natural. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que a gente tem que ter alegria se a gente passar por perseguições. É motivo de alegria se a gente passar por perseguições por amor ao nome dele. Porque assim foi feito com os profetas que vieram antes da gente. Isso é uma marca de que a gente está no caminho certo. O problema é quando a gente olha para o lado, o problema é quando a gente está nessa caminhada junto com os nossos irmãos e vê alguns dos nossos irmãos não tão empenhados como deveriam estar. E aí esse texto de Lucas 9:62 fala muito ao meu coração e nessa manhã eu queria compartilhar o que Deus falou comigo. E Deus falou comigo uma coisa que é o seguinte: eu queria te convidar a olhar para as suas mãos. Olha para as suas mãos. Conta quantos calos você tem nela. Talvez você vai dizer, nenhum, Tiago. Eu não trabalho, meu trabalho não é braçal, né? Eu não pego numa enxada faz anos. Né? E eu vou dizer para os irmãos, quantos calos espirituais vocês têm nas mãos? Quantos? Quando Jesus vai dizer aqui, olha, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez muitas pessoas interpretam equivocadamente, achando que esse pôr as mãos no arado é para os missionários que foram para o campo. É para as pessoas que aceitaram o chamado de ir e por algum motivo de tribulação, imagina, às vezes numa situação tão complexa, essa pessoa às vezes abandona o ministério, desiste de continuar. E aí nós temos muitas pessoas, talvez até para apontar o dedo e falar, olha, cadê o chamado dele, cadê a vocação? Mas eu queria nessa manhã compartilhar com os irmãos que a igreja de Jesus ela precisa estar com as mãos também calejadas. Sabe por quê? Porque quando seguramos as cordas, a gente precisa fazer muita força para não soltar. Quem está lá na ponta da corda, fazendo o trabalho duro, ou o trabalho mais complexo, precisa de muita gente para segurar as cordas. E para segurar as cordas, dói. Para segurar as cordas, faz suar. Para segurar as cordas, é um esforço muito grande. Porque em qualquer momento, em qualquer crise, a chance de você dizer, eu vou abrir mão dessas cordas, porque está me machucando, e pensar em você e deixar de pensar naquele que está dependendo de você no segurar as cordas,
pode fazer com que a missão daquele que está lá na ponta seja fracassada. Eu entendi que quando eu fui chamado, eu não fui chamado para ir sozinho. E graças a Deus que eu não fui chamado para ir sozinho, porque eu não daria conta. E quando eu falo para não ir sozinho, não estou dizendo acompanhado da minha bela esposa. Não adianta nós dois estarmos lá nos dedicando, nos empenhando e doando tudo, exatamente tudo que temos em prol do trabalho, se a gente não tem as pessoas que se sujeitam a segurar as cordas. Nós estamos orando nesse período agora de janeiro, porque nós temos um número de pessoas que disseram que iriam segurar as cordas, e a gente estava tão tranquilo, a gente achou que a virada do ano seria uma virada festiva, no sentido de janeiro teremos o nosso sustento garantido, e não foi verdade. A gente foi deparado com a realidade de que aqueles que disseram que segurariam as cordas, por algum motivo, seja ele qual for, abriu a mão muito fácil. E quando a gente abre a mão daqueles que estão lá na frente, quem está lá na frente está sofrendo. Em todos os aspectos. Não estou falando passando fome, mas alguns passam. Graças a Deus, as nossas juntas missionárias, ela tem honrado com o sustento dos seus missionários, ainda que as pessoas que assumiram compromisso assim não façam. Eles têm ainda sustentado, têm nos mantido. Mas a gente sabe, e como eu falei, graças a Deus que é assim que funciona, porque eu acho que isso trata a gente, é uma dependência tão grande de Deus, e é uma oportunidade tão grande da gente estar servindo a Deus de várias maneiras. Deus nos dá esse privilégio de servi-lo, sustentando e segurando as cordas. Nessa manhã a gente está com esse desafio com os irmãos. A Cristolândia Betim é uma realidade. Nós ainda não fizemos um culto oficial de inauguração, justamente em função da pandemia. A gente estava previsto de inaugurá-la no final agora de dezembro, mas quando a gente viu os rumores, né, dessa segunda onda da pandemia, a gente optou com uma atitude de prudência, a gente cancelou a inauguração da Cristolândia de Betim feminina. Mas a gente não deixou de acolher as mulheres. Sabe por quê? Porque as vidas estão clamando. E a gente está lá, entregando a nossa vida para cuidar dessas pessoas. E a gente vem nessa manhã aqui com um coração muito aberto e com um coração muito entregue ao Senhor. Convidar a igreja a segurar as cordas com a gente. Convidar a igreja a ser nosso parceiro nessa caminhada. E aí você pode olhar para dentro de você e falar: Senhor, esse arado também é meu. Porque o Senhor que nos chamou para a obra é esse Senhor que nos tirou das trevas, nos levando para a maravilhosa luz. Quero concluir com uma fala do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, uma igreja que entendia muito bem essa missão, e é uma igreja que não eram pessoas que tinham grandes condições financeiras, mas tinha um coração muito grande, muito generoso. Paulo vai dizer lá na carta dele aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer no verso 12: pois assim, amados meus, como sempre obedeceram, não na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei-vos a salvação com temor e tremor. Há uma tradução que eu gosto muito, tradução da NVI, que diz assim: coloquem em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Nós somos chamados das trevas para uma maravilhosa luz, para nos tornarmos um instrumento de luz. Não foi alguns e outros, não foi pastor, missionário, evangelista, não, foi a igreja, o discípulo de Jesus. Foi chamado para colocar a mão no arado. E você tem um mar de oportunidades de colocar a sua mão no arado. O que você não pode fazer é olhar para trás. O que você não pode fazer é recuar. O que você não pode fazer é, diante de qualquer tribulação,
desistir daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque aquele que começou em você a boa obra, ele é fiel para terminar. Que sejamos fiéis para também concluir aquilo que ele nos chamou para fazer. E se você, eu quero encerrar a minha palavra dizendo, se você entende isso de forma espiritual, não de forma emocional, ou até mesmo racional, eu quero dizer de forma espiritual. Eu quero te convidar a segurar as cordas conosco. Nós temos um novo prazo para que a junta efetive a minha esposa, né, nos efetive como casal, porque até hoje eu sou missionário solitário, né, solteiro no campo, não solteiro no papel, mas no campo, para que a junta possa nos efetivar, eu quero convidar você a fazer parte dessa parceria conosco. Pode passar, por gentileza. Você pode nos adotar por meio do PAN. Nós temos fichas do PAN, pode nos procurar no final. Você pode também nos procurar por meio dos nossos WhatsApp, nosso contato pessoal. Se você quiser anotar, tirar uma foto, alguma coisa, eu vou pedir para que deixe na tela. E você depois entra em contato com a gente e a gente vai direcionar vocês da maneira como vocês vão poder nos abençoar. E como eu falei, é uma fatia do nosso sustento. Vocês não vão estar contribuindo com o sustento inteiro. A partir de R$30 vão estar abençoando, vai estar nos ajudando a estar lá na linha de frente, fazendo esse trabalho, onde vidas e mais vidas estão sendo transformadas, como a vida do Rafael, como a vida de tantas outras pessoas que Deus nos permitiu cuidar durante esses 6 anos e ter essas vidas resgatadas e transformadas para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Vocês que estão nos assistindo, se os irmãos puderem colocar os contatos nas redes sociais e puderem nos procurar, que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. Feche seus olhos mais uma vez. Eu quero agradecer ao Senhor pela essa oportunidade, porque é sempre uma oportunidade, um privilégio, conhecermos um pouco mais da família de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos coloca aqui neste momento para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. E obrigado, Deus, pela oportunidade que os meus irmãos aqui têm de ser desafiados, encorajados, estimulados a servir ainda mais ao Senhor, nos adotando como seus missionários. Que o Senhor possa usar cada vida, Deus, preciosa nessa igreja, Pai, como instrumento poderoso nas Tuas mãos, a fim de que eles, colocando a mão no arado, não olhem para trás de forma alguma e possam dar continuidade na execução do plano do Senhor, que é de salvar vidas, que é de transformar vidas, que é de libertar vidas para a honra e glória do Senhor. Te agradeço por essa igreja, pelo pastor dessa igreja, pela equipe ministerial dessa igreja, que o Senhor possa, em nome de Jesus, direcionar essas pessoas a sempre a fazerem aquilo que é da Tua vontade. É a minha oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, obrigado. Obrigado, Isabelle, por vir compartilhar um pouco com a gente, né? Eu sou totalmente comprometido com essa causa da Cristolândia, porque eu experimentei na minha família a cura através da Cristolândia. Eu tenho um irmão do coração que ficou internado lá, talvez o pastor Tiago até o conheça, chama Robson Marra. Ele ficou internado lá. E ele já veio aqui nessa igreja, ele já testemunhou aqui nessa igreja o que Deus fez, né? A vida dele nos trouxe muito sofrimento, mas também nos trouxe muita alegria. E Deus usou a Cristolândia. Esse é um trabalho lindo, pessoal. É um trabalho lindo, né? Que eu espero que a gente se envolva mais, porque muitas famílias precisam, assim como a minha família precisou, e foi acolhida. Então, que Deus continue abençoando vocês. O trabalho que vocês fazem é lindo
E eu queria convidar também a nossa igreja, queria convidar vocês dois para virem aqui na frente, e queria convidar a igreja para fazer uma oração, abençoando, pedindo a Deus que traga esses recursos que são necessários para a vida dos nossos irmãos continuarem essa boa obra. Nós somos participantes dessa obra, pessoal. Então, se você pode, se você crê, você fica de pé, estende a sua mão sobre a vida dos nossos irmãos e vamos juntos pedir a Deus que traga aquilo que é necessário. Pai, em nome de Jesus, confiado na Tua palavra, que diz que a Tua própria palavra nunca volta vazia. E o Senhor proferiu aqui nessa manhã, através do Tiago, aquilo que o Senhor está querendo fazer entre nós e eles. Ô Pai, quão grande obra é a obra da expansão do Teu reino. Como a Luciene falou quando estava ministrando, é tão bom poder participar desse projeto, Senhor. Muito obrigado por nos incluir. Em nome de Jesus, Pai, queremos te pedir mais uma vez, continue nos usando. E nos use para abençoar esse casal, Pai, nos use. Ô Pai, e abençoe a vida do nosso querido irmão Tiago e da Isabelle, Senhor. Abençoe a eles, trazendo sempre paz, esperança, convicção daquilo que o Senhor tem colocado na vida deles, Pai. E em especial agora nós queremos te pedir recursos financeiros, Senhor. Que aquilo que eles precisam para que seja confirmado, o que o Senhor já colocou no coração deles, e que também já há um entendimento da nossa liderança lá no projeto Cristolândia, realize para a glória do Teu nome, Pai. Nós queremos abençoar os Teus filhos, Pai, e dizer, esses recursos virão para a glória do Senhor, virão para a nossa alegria, virão para a cura de tantas mulheres que precisam ser atendidas, Senhor. Ô Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida do pastor Tiago e da Isabelle, sua esposa, 2 missionários nossos, Pai, abençoe. Cuide da parte emocional deles, da mente deles, das necessidades físicas que eles tiverem. Manda os Teus anjos sempre à frente deles, dê palavras sábias, Senhor. Ó Deus, e que eles continuem com esse coração generoso de doar o seu tempo, a sua vida, para essa tão grande obra. Nós queremos abençoá-los com fé em Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por compartilhar a vida. Tá bem? Porque é assim, a gente compartilha a vida o tempo todo, né? Nós estamos chegando no final e que Deus nos abençoe no dia de hoje, que Deus abençoe você, que enche seu coração de alegria e que Ele traga sempre à sua memória aquelas coisas que te traz esperança, tá certo? E durante, aqui o Juan veio aqui para fazer um pós-lúdio, né, Juan? Vamos ouvir um pós-lúdio, vamos sair em oração e como o pastor Pedro sempre nos orienta, a gente não está podendo abraçar ainda, essa é uma igreja que ama abraçar, sabe? Mas a gente está podendo, aí você dá um toquezinho e fala com seu irmão, vá com Deus. E lembre também desses que vão aniversariar durante a semana, se você puder, faça um contato, isso faz muito bem. Tá bem? Deus abençoe vocês e até a próxima semana com a graça de Deus.